Quando os judeus retornarem à Terra Prometida, e um cometa atravessar os céus, e o Sagrado Império Romano ascender, então você e eu morreremos. Do mar eterno ele se eleva, criando exércitos dos dois lados, tornando irmão contra irmão, até que eles não mais existirão. Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E o filme que escolhi para este Cine Corvo de número 51 é The Omen, A Profecia. Filme inglês de 1976. Indubitavelmente mais um grande clássico a figurar aqui. Atrevo-me a dizer que The Omen seja um dos melhores filmes ingleses de todos os tempos, visto a qualidade dos profissionais de cinema que conseguiu agregar para a sua realização, e com uma quantidade bastante módica, cerca de aproximadamente 2,8 milhões de dólares apenas. Falar sobre o grupo de profissionais envolvidos na direção, produção e elenco acredito ser a forma mais assertiva para começarmos este papo. A direção ficou a cargo de Richard Donner, que até aquele momento ainda era bastante desconhecido. Na verdade, o grande salto na sua carreira foi devido a este filme, que deu a ele visibilidade suficiente para dirigir, posteriormente, o filme Superman, de 1978, e que estrelaria Christopher Reeve como o Homem de Aço. O grande mérito de Donner em The Omen foi ter sido bastante atento e meticuloso com o roteiro que ele tinha em mãos, escrito por David Seltzer. The Omen é sem dúvida a melhor coisa que Seltzer escreveu na vida. O texto primeiramente retrata o fortalecimento afetivo dos membros da família Thorne, para apenas posteriormente começar a inserir os fenômenos e elementos macabros que iriam resultar na ruína da estrutura familiar. O fortalecimento dos laços no princípio da história, o vínculo criado com Damien, a criança que é nada mais nada menos que o anticristo, tornaria as coisas muito complicadas e dolorosas quando o menino finalmente começasse a sair do seu período de latência, digamos, se tornando quem ele realmente nasceu para ser. Seltzer vai introduzindo elementos textuais de forma a reforçar os sentimentos entre o casal enamorado e seu filho, secretamente adotado por Robert Thorne quando a esposa Kathy perdeu o deles no hospital. Com medo de que ela não resistisse à notícia, visto que era seu grande sonho ser mãe, Thorne aceita a sugestão do padre do hospital, em Roma, para que adotasse uma criança em segredo e apresentasse como filho legítimo. Quando Robert Thorne futuramente tomou conhecimento dos reais acontecimentos daquela noite fatídica em Roma, isso acarretou sentimentos ambivalentes em sua pessoa. Mesmo sabendo que seu filho não era legítimo e conhecendo as evidências que realmente apontavam que ele poderia ser a besta profetizada no livro do Apocalipse, mesmo assim ele se sente inseguro em virtude da história afetiva construída com a criança. Foram muitos anos, poucos, mas suficientes. Havia um relacionamento, um sentimento entre pai e filho. Além disso, na condição de homem e humano, para Thorne era algo também impensável minimamente cogitar atentar contra a vida de uma criança. Havia um dilema moral ali. Este caráter ambíguo é um dos pontos mais marcantes do roteiro, aquilo que leva não apenas Thorne, mas também o telespectador, a indagar algumas vezes: será que isso é realmente verdade? Será que não é apenas crendice? Será que não é apenas uma conspiração de fanáticos utilizando uma criança inocente? É bastante interessante como a dúvida se mantém mesmo quando, como mencionei, evidências e o excesso de coincidências apontam que existe algo muito macabro acerca de Damien, que a criança é mais do que suspeita por toda a tragédia que tem acontecido na família. Seltzer escreve com detalhismo e de forma pausada, começando com descrição e aumentando progressivamente a tensão, até o desfecho definitivo. O filme tem este aspecto biográfico e começa lento, para então ingressar numa cadeia de eventos e não parar mais. E o mérito de seu texto teria sido totalmente desperdiçado se Richard Donner, o diretor, não o tivesse lido e sido profundamente tocado por ele. Em cinema,
Direções ingratas e negligentes são capazes de destruir excelentes roteiros, e isso acontece com uma frequência bem maior do que imaginamos. O roteirista recebe a ideia preliminar, é contratado para desenvolvê-la e criar o produto que servirá de guia para a direção e o elenco trabalhar. Daí, ele se debruça no estudo conceitual para estabelecer o alicerce da sua obra, como Seltzer fez aqui estudando o livro do Apocalipse e as interpretações de especialistas dedicados a compreender toda a sua simbologia. Em outras palavras, Seltzer faz o dever de casa antes de escrever a sua história. Então, ele prossegue inserindo uma grande gama de detalhes não apenas nas falas, mas também no cenário. Símbolos, ambientação, mudanças climáticas e iluminação. Seltzer escreve sua história imaginando com detalhismo todo o plano de fundo que ela deveria conter, retratando isso com muito detalhe. E Richard Donner, respeitosamente, trabalha com afinco para que a visão do roteirista fosse cumprida, traduzida fielmente em imagens, porque ele percebeu o grande potencial que havia ali. E assim temos 50% do que é realmente grandioso em The Omen. Os 50% restantes ficam a cargo do elenco e do compositor da trilha sonora. Falarei agora um pouco sobre essas pessoas. The Omen foi escrito, desde o princípio, não para ser um filme de terror, mas um filme de suspense, com uso incontido de drama. E no fim, é exatamente isso que ele se torna. Um filme de suspense dramático, mas com cenas tão macabras e surpreendentes em momentos-chave que o inseriram também dentro do gênero horror. Mas esta percepção só viria posteriormente, quando a película estivesse finalizada. A princípio, Donner queria vender o seu peixe como um filme de suspense dramático, visto que o próprio diretor tinha lá seus preconceitos com o gênero horror no caso. O que também se aplicava a grandes atores e atrizes da época que certamente teriam resistência a aceitar papéis se acreditassem que o filme fosse dessa natureza. Como eu mencionei em várias outras edições do Cinecorvo, o horror é o primo pobre e discriminado do cinema. O preconceito com o gênero, mesmo ele proporcionando várias inovações e a baixo custo no decorrer do século XX, sempre foi e continua sendo muito grande também no século XXI. Isso nunca foi superado. Donner tinha consciência disso, da má repercussão que o gênero horror causava, e ele não queria correr riscos. E ele tinha outra variável que teria que lidar também, naquele momento de pré-produção. O fato de David Seltzer ter escrito a história para ser ambientada em 2 locais, na Itália, principalmente em Roma, e na Inglaterra. O filme teve poucas tomadas também em Jerusalém, mas foi na Itália e na Inglaterra que a maioria das tomadas realmente foram feitas. Seltzer era esperto. Durante o período que ele escreveu roteiros para o cinema, ele sempre ambientava suas narrativas em lugares que ele queria conhecer e ainda não havia tido a oportunidade. Se o estúdio tivesse condição de bancar o filme em outros países, ele assim viajaria de graça. Espertalhão, né? E este foi o caso aqui. Após a Warner Brothers ter abandonado o projeto para focar no filme The Exorcist 2, O Exorcista 2, que por sinal foi uma tranqueira de filme, a Fox decidiu abraçar The Omen, por acreditar no potencial do roteiro, mesmo que ele previamente já houvesse sido descartado pela própria empresa. Ressalto, os produtores precisaram insistir e vender muito esse peixe, e no final, finalmente conseguiram. A Fox acabou finalmente aceitando e além disso deu carta branca para que o filme fosse filmado na Europa, e o Seltzer bonitão lá viajou. Havia na época para filmes americanos uma espécie de sistema de cotas. Mesmo que as produções fossem feitas em outros países, eles eram obrigados a contratar de forma balanceada, inserir americanos, criando um elenco misto, que no caso acabou sendo de ingleses e americanos aqui, em The Omen. E Donner deu sorte. O aclamado ator inglês Gregory Peck estava procurando por um filme, leu The Omen e ficou completamente encantado com o poder da história.
consagrado, ele não era barato, mas Donner e a Fox acreditaram que valeria muito a pena, embora Gregory Peck fosse inflar a folha de pagamento. Mesmo que os custos se elevassem, eles teriam um ator aí consagrado e que certamente atrairia mais atenção para o projeto. Era tiro e queda. E foi mesmo, porque contar com Peck foi a decisão mais acertada e também de sorte que The Omen teve. Ele se interessar pelo roteiro, pelo filme, foi a maior sorte dessa produção. Se Peck não tivesse feito esse filme, talvez ele não teria contado com um elenco tão bom. Peck não é apenas o destaque desse filme, como a atuação dele foi impecável. E ele acabou atraindo outras figuras, outros atores e atrizes inglesas de grande calibre, que apenas queriam uma oportunidade de contracenar com ele. Ele era um figurão da época. Foi assim que The Omen atraiu as atrizes Lee Remick, que fez Kathy, a esposa de Robert Thorne, Billie Whitelaw, que ficou com o papel da babá demoníaca de Damien, a senhora Baylock, e finalmente o também consagrado David Warner, que fez o fotógrafo que notou algumas distorções nas fotos públicas de Damien, e que as pessoas nelas distorcidas estavam morrendo de acordo com o formato das manchas fotográficas. Primeiro, a prévia babá, depois, um padre que tentou alertar Thorne do perigo. Posteriormente, o próprio fotógrafo descobriria uma foto dele mesmo, refletida no espelho, com uma distorção, o que fez ele se engajar mais no caso e ajudar Robert Thorne. Mas não falarei muito para não dar spoilers. O importante aqui é perceberem o peso deste elenco, a qualidade dele. Algo raríssimo e totalmente inesperado em filmes de horror. E o resultado não poderia ter sido mais satisfatório. Fizeram todos eles, aqui escalados, um grandíssimo trabalho. Eu não poderia deixar de citar, é claro, o jovem menino Harvey Stevens, que tem o papel de Damien no filme. Harvey, diferente de como aparece na película, era um menininho loiro e de olhos escuros. Para interpretar Damien, a audição para o papel não foi baseada em características físicas. Donner estava procurando pela criança mais encapetada que encontrasse. Para aquelas que ele testou, ele apenas solicitou que a criança o atacasse, batesse nele, com tudo, até ele dizer, corta. Harvey não apenas partiu para cima dele, dando chutes nas suas bolas, como continuou agredindo mesmo depois do comando. Pronto, estava decidido. Harvey ganhou o papel, e também a antipatia de Donner, que afirmou que ele teria que ser indiscutivelmente o Damien de seu filme, mas que se considerava grato pelo menino não ser seu filho. O cabelo de Harvey foi tingido com graxa, colocaram nele lentes claras, e assim surgiu Damien Thorne. Harvey era branquinho, conseguia fazer uma cara de mal bem convincente, e com um sorriso meigo, também revelava intenções travessas por detrás daquela carinha de anjo. Exatamente o que Damien precisava. Ser a besta encarnada que se esconde atrás da imagem de um garoto inocente. Por fim, eu não poderia deixar de falar do grande compositor responsável pela trilha sonora deste filme, que por sinal finalmente ganharia o Oscar daquele ano, depois de inúmeras indicações e nunca ter conseguido a estatueta. Falo, é claro, da lenda Jerry Goldsmith. Para quem não conhece Goldsmith, ele é apenas um músico que escreveu as trilhas sonoras de Star Trek, Parque dos Dinossauros, Instinto Selvagem, Rambo, Alien, Poltergeist, Gremlins, Planeta dos Macacos, Mulan, só para dizer alguns. Está bom ou querem mais? Goldsmith é uma lenda da música, e seria como The Omen que ele ganharia seu único Oscar, mesmo que tenha sido indicado 18 vezes. A trilha de The Omen é absurdamente imersiva. Ela possui uma variedade melódica e de clima muito marcante, sendo muito romântica em momentos onde quer retratar o amor do casal Thorne e muito macabra quando foca em Damien e nos fenômenos macabros que rodeiam a criança. A música tema do filme provavelmente deve ser conhecida da maioria de vocês.
mesmo que nunca tenham assistido ao filme. Trata-se de Ave Satani, um cântico sacro profano, com pequenas pitadas do estilo gregoriano e recitada totalmente em latim. É uma música perturbadora e que vai abalar principalmente as pessoas mais religiosas. Mas eu afirmo com segurança, mesmo para quem não o seja, a Ave Satani tem uma aura estranha, esquisita mesmo, que é quase impossível não sentir desconforto com ela. Busquem pela música, apaguem as luzes, coloquem os fones, fechem os olhos e apertem o play. Não apenas entenderão o que eu estou dizendo, mas vocês sentirão na pele. É simplesmente brilhante, macabramente brilhante, eu diria. Conduzindo este podcast para o seu fim, eu encerro comentando alguns aspectos técnicos envolvidos na produção. Obviamente, um filme que tem o filho da besta como principal antagonista teria coisas muito perturbadoras acontecendo. Mortes, calamidades, acidentes. Um aspecto interessante de The Omen é que, embora saibamos que toda a tragédia do filme aconteça em virtude da presença maligna de Damien, o menino, objetivamente, nunca precisou mover um dedo para fazer nada acontecer de fato. Exceto pelo acidente, entre aspas, de sua mãe Kathy, que é gravemente hospitalizada depois de Damien intencionalmente atentar contra ela. Todas as demais vítimas, no caso, não são atacadas diretamente pela criança em si, mas sim pela aura sobrenatural e profana que o rodeia. E o filme não puxa o freio, as cenas são muito grotescas e perturbadoras. Temos enforcamento, empalamento, decapitação, quedas de prédios, cenas onde tempestades fortes começam inexplicavelmente. A presença de Damien é algo incômodo, igualmente, a ponto dos animais correrem e se afastarem dele quando este faz uma visita no zoológico. O zoológico é inclusive um cenário onde uma das cenas mais criativas do filme foi rodada. Durante o passeio, Kathy e Damien passam de carro dentro de um setor de babuínos. Ao verem Damien no carro, dezenas deles pulam sobre o veículo, batendo no capô, nos vidros, deixando tanto a atriz e o menino verdadeiramente horrorizados. Lee Remick e Harvey Stevens realmente gritaram de pavor. O medo da cena é real. O interessante, na verdade, é como ela conseguiu ser feita e como os babuínos foram estimulados a atacar os envolvidos. Previamente, Donna acreditou que simplesmente deixar os babuínos com fome e colocar bananas sobre o carro faria com que eles atacassem o veículo. No entanto, o resultado foi bastante insatisfatório. Os babuínos pegaram as bananas, mas o fizeram com muita passividade. Bem paz, amor e bananada. É nesta hora que faz falta um perito na área. Um biólogo, percebem? Fica aqui meu puxão de orelha para leigos que acham que sabem de tudo. Donner e a produção tiveram sorte que o profissional responsável pelos babuínos teria que cuidar do líder do bando, junto com o veterinário naquela mesma tarde. De novo, o filme deu sorte. Ele seria dopado para uma pequena intervenção. Sendo assim, ele avisou que caso eles levassem o grande líder dos babuínos no carro, e se os demais realmente percebessem o que estava acontecendo, isso seria tiro e queda. Os babuínos ficariam absurdamente enfurecidos e tentariam proteger o líder a todo custo. E foi exatamente isso que aconteceu, e por isso a cena parece tão real, porque de fato ela é real. É um dos grandes momentos do filme do ponto de vista técnico. A queda de Kathy em casa causada por Damien também foi. Creio que elas só perdem impacto somente para a cena onde um manequim é decapitado, naturalmente de forma descomunal, por uma vidraça. É brutal. Ao invés da biologia e zoologia, aqui foi usado a física aplicada. O filme é bastante criativo, arrojado e tem grandes momentos. A babá de Damien, a Sra. Baylock, tem momentos muito marcantes em virtude da técnica cinematográfica utilizada, que é o enfoque nos olhos. A perversidade e agressividade que se pode sentir nos olhos de Billy Whitelaw é tão grande quanto, por exemplo, nos olhos do
Rottweiler que protege o quarto de Damian, quando os Thorne não estão em casa. Damian repele os animais pacíficos, mas atrai em contrapartida as bestas mais selvagens da natureza. O filme está repleto de Rottweilers e rendeu umas boas mordidas, resultando até mesmo em acidentes e dublê tendo que ir parar no hospital para levar pontos. E bem, creio que eu já tenha extrapolado um pouco. The Omen tem muito a oferecer e prefiro que o resto vocês descubram por si mesmos. O que posso garantir é que estarão assistindo um verdadeiro clássico do cinema britânico. Mais um que resistiu ao teste do tempo e continua sendo um filmaço. The Omen, como tendia os filmes de sucesso dos anos 70 e 80, acabou virando uma franquia. Ele ganhou 3 sequências e um remake. As sequências são esquecíveis. São filmes consistentes, e se comparados com os filmes médios da época em que foram feitos, eles possuem lá suas qualidades. O problema é ter o filme original como sombra, algo a ser superado. É aí que o bicho pega. E eles não conseguiram. The Omen não foi em momento algum sequer desafiado por todas as produções subsequentes. O remake dele, de 2006, por sinal é um filme muito ruim, péssimo, que não reproduz em nada o poder e a aura estranha que este aqui possui. Para aqueles que assistiram o remake e não conhecem o original, eu aconselho que não percam mais tempo, corrijam esse erro. Certamente não se arrependerão. Um abraço, meus caros, e até o próximo Cine Corvo.